Olá, esse é um conteúdo exclusivo do AGTech Meeting, evento que reuniu especialistas, empreendedores, líderes de corporações, produtores rurais, entre outros agentes do ecossistema de inovação. Tudo para debater o agro em movimento, intersecções e oportunidades. Prepare-se para insights valiosos vindos do palco Intersecções e Oportunidades, que aconteceu no auditório PSEG. Bom, pessoal, na realidade agora eu vou, em menos de um minuto, convidar aqui o parceiro que vai estar comigo aqui agora. É conhecido de todos, mas eu não posso deixar de falar umas rápidas palavras. O Marcos Trujillo, por favor, se dirija ao palco aqui, venha fazer companhia aqui para mim. O Marcos é economista, sociólogo, diplomata, com atuação destacada em comércio internacional, desenvolvimento econômico e relações globais. Já liderou instituições públicas multilaterais, sempre promovendo inovação, integração entre mercados e cooperação estratégica. Marcos, por favor, bem-vindo ao palco aqui, meu caro. Antes de eu começar com o nosso início da conversa, as perguntas, qual a sua primeira reação ao ver isso aqui que você está vendo? Você visitou aqui o Hub, chegou agora pela manhã, quer fazer umas rápidas palavras sobre a impressão que te dá, a primeira impressão? Marco, é uma alegria estar aqui com você, nesse encontro sobre intersecções. Parabéns ao Hércules, ao Dirceu e à Gabi por esse momento extraordinário. Eu tive a oportunidade, há alguns anos, não tantos anos assim, de estar na Califórnia para o lançamento de uma nova série de um conhecido smartphone. A sensação que eu estou tendo agora é a mesma que eu tive naquela época. Ou seja, alguma coisa que será disruptiva, inovadora, de grande capacidade de disseminação, e absolutamente importante para os 4 quadrantes do mundo. Tá boa essa descrição ou não? Obrigado. É assim que eu me senti. Obrigado, Marcos. Pessoal, a gente vai começar aqui com um diálogo sobre o que nos interessa, que é trazer um pouco pedir para que o Marcos nos ajude a olhar como é que a gente caminha daqui para frente, o que está acontecendo, como é que o agro joga um papel importante nisso. E aí, Marcos, acho que para ajudar a construir esse tema de interseção que o setor precisa desenvolver, como é que as coisas se comunicam, olhando para os últimos anos, eu queria que você trouxesse um panorama do que nos trouxe até aqui, além de nós dois Marcos, quais os marcos das decisões, os sinais que começaram a desenhar esse novo contorno da economia e do agro, Brasil e mundo. Então, Marco, você sabe que você falou de uns anos para cá, em 1500, tá certo? Por essas terras aqui aportaram as embarcações portuguesas, né? E existe um documento muito conhecido chamado a Carta de Pero Vaz de Caminha, né? E tem uma frase nessa famosa carta que ele endereça, né, ao rei de Portugal, dizendo o seguinte: olha, uma coisa maravilhosa dessa terra é que, aparentemente, em nela se plantando, tudo dá. Ou seja, já se reconhecendo ali há mais de meio milênio a potencialidade para o agro do Brasil. Agora vejam que coisa curiosa, né? Essa carta, que é redigida no início do século XVI, até o ano de 1979, portanto, durante um longo período histórico, viu este país, em cuja terra se plantando tudo dá, como um importador líquido de alimentos. Durante quase 5 séculos, esse país que a gente viu agora há pouco, que muito corretamente é um dos 4 grandes produtores de alimentos do mundo, era um importador líquido de alimentos, Marco, né? E a atividade do agro do Brasil, durante diferentes momentos históricos, ela era o resultado de um tipo de economia que se convenciona chamar de monocultura de exportação. Nós tivemos o ciclo da cana, tivemos o ciclo da borracha, nós tivemos o ciclo do café, baixa diversidade setorial, baixa agregação de tecnologia, baixa agregação de valor. Só que aí, na virada dos anos 70 para os anos 80, acontece aquilo que nós poderíamos chamar de uma janela geopolítica de oportunidades, né? Você tem, mais uma vez, na virada dos anos 70 para os anos 80, talvez o momento mais duro da Guerra Fria, né?
No final dos anos 70, a União Soviética invadiu o Afeganistão. E aí os Estados Unidos e os países europeus pararam de fornecer alimentos para a União Soviética. Muitos se lembrarão, por exemplo, do ursinho Misha, né, que era o mascote das Olimpíadas de Moscou. Aquela é uma Olimpíada que teve, pela primeira vez, boicote de determinados países, praticamente todos os países ocidentais. Esse boicote não foi só nas competições esportivas, foi também no fornecimento de alimentos. E aí muitos dos compradores daquela região tiveram que buscar alternativas de fornecimento. Aliás, isso em várias culturas, inclusive até no café. Né? Por exemplo, produtores de café, querendo agregar um pouco mais valor, começaram a tentar explorar o espaço do que era a União Soviética, do que era a Europa Oriental. Aliás, tem uma história curiosíssima, engraçada desse tempo, que me foi contada pela própria pessoa que abriu o mercado dos países orientais, da Europa Oriental e da União Soviética para o café brasileiro, que foi o seguinte: logo depois da Copa de 70, que foi a primeira Copa televisionada ao vivo para a União Soviética, esses brasileiros queriam vender café para a Rússia, para aqueles países lá. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram, do jeito que dava, uma série de pesquisas de mercado. E uma parte dessa pesquisa era você ir até uma rua em Moscou, que é uma rua muito conhecida de pedestres, uma rua chamada Rua Arbat, e eles pegaram e tiraram uma foto do Pelé, né, e mostravam para as pessoas. Assim, olha, quem é essa pessoa aqui? E por que eles estavam mostrando o Pelé? Porque eles queriam chamar o café de café Pelé, para vender o café para a União Soviética a partir de um personagem bastante conhecido. Então eles mostravam a foto do Pelé, os russos, né, são muito desconfiados, olhavam aqui e falavam, Nieta, não conheço. Quem é essa pessoa aqui, mostrando o Pelé? Niet, não conheço. Aí teve uma hora, né, que o companheiro russo desse brasileiro insistiu, falou assim, olha, é claro que você conhece essa pessoa, essa é uma pessoa conhecida no mundo inteiro, ela traz muito alegria, ela é a melhor pessoa no mundo naquilo que ela faz, com certeza você conhece, olha bem para essa pessoa. Aí o sujeito olhou e falou assim, não seria o camarada Leonid Brezhnev? Olhando para o Pelé, né? Mas isso mostra, mais uma vez, que havia um grande mercado a conquistar. E é justamente nesse período você tem uma confluência de vários fatores positivos. Né? Como ganhar uma Copa do Mundo. Né? Quando você ganha a Copa do Mundo, a seleção precisa estar bem preparada do ponto de vista mental, precisa estar bem preparada do ponto de vista físico, precisa estar muito bem entrosado. Então, vários fatores começam a, digamos, entrar em operação. Um deles, obviamente, é a capacidade empreendedora do brasileiro. Né? Ocupação de novos espaços, o Centro-Oeste. Então, você tem esse elemento do empreendedorismo. É o segundo elemento. O primeiro elemento é o elemento da oportunidade geopolítica. O segundo elemento, o elemento do empreendedorismo. O terceiro elemento, a emergência de diferentes instituições. A gente aqui está no ecossistema de uma delas, né, que é a Exalc, mas a gente podia mencionar também a Embrapa, diferentes pesquisas financiadas pelo CNPq, que promoveram uma maior agregação de valor à pré-competitividade do agro brasileiro. Tá certo? Ou seja, você tem um elemento aqui de ciência e tecnologia, de pesquisa, desenvolvimento e inovação. E aí você passa a ter um outro fator que me parece também extraordinariamente relevante, que é a emergência da Ásia. Tá certo? A emergência da Ásia. Eu, durante um tempo, fui o negociador da parte do Ministério da Economia do acordo Mercosul-União Europeia. É um acordo, na minha opinião, muito importante para o Brasil, vai abrir muitos mercados para nós, só que é um acordo negociado faz muito tempo. Ele começou a ser negociado no final dos anos 90. A gente queria muito vender mais produtos do agro brasileiro para os europeus, e os europeus são super protecionistas nessa área. Né? Por exemplo, a gente brincava no final dos anos 90 que era mais barato para um supermercado francês comprar uma passagem em classe executiva para uma vaca, colocar ela num voo da Air France em Guarulhos e levá-la para Paris, do que o governo francês financiar diretamente essa vaca no próprio território europeu. Realmente eles são muito protecionistas. Nós aqui, brasileiros, argentinos, uruguaios, paraguaios, somos protecionistas em outras áreas. Mas o fato é que essa negociação não avançou, mas de repente aconteceu essa outra característica do cenário internacional, que foi a emergência da Ásia. Né? Vou dar um exemplo aqui. Em 1997, que foi ontem, né, 28 anos, 1997 foi o último ano em que a economia do Brasil era maior que a economia da China. Aí depois nós fomos ultrapassados. Né? Se a gente fizer um rápido circuito histórico para 2001,
a economia chinesa era mais ou menos 30% maior do que a economia brasileira. Eu fui secretário de Comércio do Brasil, durante a gestão do ministro Paulo Guedes. Quando, em 2018, a gente estava se preparando para assumir o ministério, eu fiz um estudo sobre a evolução das exportações e das importações entre Brasil e China. O Brasil é um dos poucos países do mundo que consegue ter superávit comercial nas suas relações com a China. Então, em 2001, quando a economia chinesa era mais ou menos uns 10% maior do que a economia brasileira, se você somasse a valor presente tudo aquilo que o Brasil exportava para a China a tudo aquilo que o Brasil importava da China, dava mais ou menos $1 bilhão por ano. Essa era a corrente de comércio Brasil-China, $1 bilhão por ano. Hoje, a corrente de comércio Brasil-China é de $1 bilhão a cada 50 horas. Eu me lembro, por exemplo, né, que sempre se quis fazer a reforma da Previdência no Brasil, porque ela é muito custosa, né? A reforma da Previdência que se aprovou em 2019, ela economiza aos cofres públicos do Brasil R$1 trilhão ao longo de 10 anos. Hoje, o Brasil está exportando mais ou menos $150 bilhões por ano para a China. $150 bilhões a um dólar de 5,4 significa que apenas com as exportações brasileiras à China, nós temos o equivalente a uma reforma da Previdência, o equivalente macroeconômico, a uma reforma da Previdência a cada 18 meses. Então, o impacto macroeconômico disso é muito grande. E essas coisas vão ganhando escala. Quer dizer, você tem um aumento, mais uma vez, do PIB per capita na China. Você tem um aumento do PIB per capita nos países da ASEAN. Indonésia, por exemplo, quase 300 milhões de habitantes. Tudo isso vai gerando uma demanda muito grande e vai criando uma alternativa a fornecedores tradicionais, né? Até eu acho que nós chegamos num ponto, que é o ponto marco que a gente está agora, que é o seguinte: pela primeira vez na história, a contribuição relativa para o crescimento da economia global vem menos daquilo que a gente chama de G7, ou seja, as 7 economias mais industrializadas do mundo, Estados Unidos, Alemanha, Japão, França, Reino Unido, Itália e Canadá, e ela vem mais daquilo que eu gosto de chamar de E7, as 7 mais importantes economias emergentes do mundo: China, Índia, Brasil, Indonésia, Arábia Saudita, Turquia e México. E por que isso é tão importante para o futuro do agro brasileiro? Porque é o seguinte, vou pegar o caso da Índia, tá? A Índia é um país que tem 1,5 bilhão de pessoas, ultrapassou recentemente a China como o país mais populoso do mundo, mas é um país que tem uma renda per capita baixa. Eles estão quase ali, né? Os dois, a China hoje tem 1,48 bi de pessoas, os indianos têm 1,5. Mas do ponto de vista econômico, uma China é igual a 4,5 vezes a Índia, né? Então a Índia tem uma renda per capita, tem um PIB per capita baixo, $3 mil. Né? Agora, o que acontece? A economia indiana está crescendo 7% ao ano. Os matemáticos nos ensinam uma regra chamada regra dos 70, que significa quanto tempo aproximadamente leva para você dobrar a sua renda per capita baseada na sua taxa de crescimento anual. Então vamos lá, você está crescendo 7% ao ano. Regra dos 70. 70 dividido por 7 são 10. Então 10 é o número de anos que leva para a Índia dobrar a sua renda per capita. Então, meus amigos, vocês sabem o que acontece? E aqui não é só chutômetro, digamos assim, literatura científica, histórica e a observação de vários processos de arrancada econômica. Vocês sabem o que acontece, amigos e amigas, como destino da renda, quando você cresce de um patamar de PIB per capita tão baixo, num espaço tão curto de tempo, 10 anos, numa velocidade tão dramática, ou seja, dobrar. Vocês sabem o que as pessoas fazem com a renda adicional? As pessoas enchem a pança. Isso significa automaticamente uma correia de transmissão em direção a uma revolução calórica. As pessoas comem mais. Ato contínuo, as pessoas comem melhor. De modo que não é apenas uma revolução calórica, mas é também uma revolução nutricional. E aí tem 2 outros fenômenos curiosos também. Lembre-se dos 5 Fs que Hércules nos apresentou, né?
Você tem também os outros fenômenos do fuel, por exemplo, né? E do fiber, porque um terceiro efeito colateral da maior importância desse aumento de renda dramático, num espaço tão curto de tempo, a partir de um patamar tão baixo, é o investimento infraestrutural. Uma parte importante do insumo para o investimento estrutural vem desse universo do agro aqui. E tem também o quarto sobreproduto, Marco, que é o sobreproduto do deslocamento. Quando as pessoas ganham mais a partir de um patamar tão baixo, as pessoas se movimentam mais. Há mais mobilidade intraurbana, interurbana e internacional, o que significa, mais uma vez, uma demanda incremental para, por exemplo, fontes de energia renováveis, muitas delas ligadas ao agro também. Então, eu diria, né, apenas para fazer mais uma ponte, Marco, com o tema desse nosso encontro aqui, que é o tema intersecção, eu diria o seguinte: num passado longínquo, num reino distante, uma bruxa malvada jogou uma maldição na cabeça de um economista. E aí, por esse feitiço, né, essa maldição, o economista começou a dividir os setores econômicos entre o setor primário, não é isso? Agro e mineração, o setor secundário, que é o setor de indústrias, não é culpa do economista, ele estava amaldiçoado pela bruxa, e o setor terciário, que é o setor de serviços. Tem gente que fala até no setor quaternário, né? Novos materiais, química fina, machine learning, essas coisas todas. Sabe o que a economia do século XXI está mostrando para nós? Que você tem um abalo de terra, você tem um abalo sísmico que que derruba essas diferentes divisórias. E que, na realidade, o que faz a diferença é o lençol freático, são os rizomas de inovação que correm por todos esses setores. Às vezes você vai ter muito mais tecnologia embutida, muito mais capacidade de inovação, muito mais valor agregado, muita maior capacidade de gerar choques multiplicadores de inovação para outros setores, num grão de milho, do que numa peça da indústria de petróleo que está protegida, por exemplo, por mecanismos de industrialização por substituição de importações. A gente tem estado junto várias vezes, eu tenho visto você falar muito sobre tudo isso, Marcos, e só para você talvez adicionar essa reflexão que você trouxe, da qual a gente acredita totalmente, a gente vê também esse crescimento populacional que vai acontecer aí, e tem uma estatística que você sempre repete, que é 2050, acho que a gente chega perto de 10 bilhões, né? E tem essas economias todas. Como é que você vê que o Brasil pode se posicionar estrategicamente para essas alianças e para esses modelos? Porque a gente está falando de romper com modelos tradicionais, com relações bilaterais e até multilaterais que está em questionamento nesse momento. O que você acha que o Brasil pode fazer para se garantir e garantir um posicionamento adequado nessa mudança que vai acontecer, nesse shift global nessa direção? Bom, Marcos, vamos falar um pouquinho sobre a descrição do desafio, né? O que isso significa. Eu já contei para alguns dos meus amigos da PwC que o ano passado eu estive na Arábia Saudita, num evento muito interessante, que, aliás, terminou hoje, a edição de 2025, chamado FII, né? É um grande fórum que alguns apelidam de o Davos do deserto, é um monte de gente importante para falar sobre o estado do mundo. Eu fui lá para participar de uma mesa sobre a relação entre inovação e segurança alimentar, mas todos os organizadores disseram o seguinte: não percam a sessão de encerramento, porque nós vamos ter um super convidado, vai ser uma coisa muito especial. Então, no final do evento, todo mundo foi para a plenária. Era uma sessão moderada pelo Richard Quest, que é o principal jornalista econômico, o principal âncora econômico da rede americana CNN. Ele estava sozinho no palco e falou: agora vamos lá receber o nosso convidado especial que se junta a nós de forma remota. Ele apertou o botão, quem apareceu na tela? O Elon Musk. E aí foi uma conversa assim, super interessante, né, em que o Elon Musk falou sobre o fundo do mar como uma das novas fronteiras do agronegócio. Falou também sobre a importância de, ainda no nosso ciclo de vida, a gente iniciar o processo de colonização de outros planetas. Então a conversa estava nesse nível, né?
papinho era esse. Só que, de repente, o Richard Quest fez uma pergunta super interessante para o Elon Musk, que foi o seguinte: o seu Musk, o que te tira o sono à noite? Aí, obviamente, ele gastou muito tempo falando sobre os aspectos potencialmente destrutivos da inteligência artificial, mas uma outra coisa que ele falou que tira muito o sono dele é que as pessoas não querem mais ter filhos. Aliás, é uma tendência na qual ele, na pessoa física, está fazendo tudo para reverter. Porque ou acaba para fazer filho. Né? E você quer saber de uma coisa? Para esse horizonte que você mencionou agora há pouco, o marco de 2050, né, portanto, daqui a 25 anos, dos 193 países que existem no mundo, o Elon Musk tem razão em relação a 184. Porque, de fato, nos próximos 25 anos, a população vai cair no Brasil, na Argentina, no Uruguai, no Paraguai, em toda a América Latina, para falar a verdade. A população vai cair no Canadá, a população vai cair em toda a Europa, a população vai cair na Rússia, a população vai cair no Japão, vai cair na Austrália e na Nova Zelândia. A população vai cair na China, na Coreia do Sul. No entanto, em 9 países, nesses próximos 20 anos, nós seremos testemunhas oculares de um aumento populacional tão brutal que, como você bem disse, ao longo desses próximos 25 anos, a população mundial sai dos atuais 8 bilhões de pessoas para 10 bilhões de pessoas. Então, você tem um aumento líquido de 2 bilhões de pessoas no mundo. Isso significa que você está chamando 10 naves espaciais que vão despejar no mundo 10 Brasis. Ou 4 que vão despejar no mundo uma outra Alemanha, um outro Estados Unidos, uma outra Rússia e uma outra China, populacionalmente falando. Então, apenas do ponto de vista malthusiano, né, da relação entre, por exemplo, alimentos e população, você já tem um desequilíbrio importante. Mas esse desequilíbrio é café pequeno, perto do efeito multiplicador que é gerado quando você, por um lado, tem esse aumento tão dramático populacional, com o fato daquilo que nós estávamos comentando anteriormente, que é a principal mola, o principal motor do crescimento da economia global, são as economias emergentes. Então, são muitos desses caras que vão crescer muito do ponto de vista populacional, que vão crescer também muito economicamente. Eu dei o exemplo aqui da Índia, que será um desses 9 países, são só 9 países, onde você vai ter crescimento populacional. A Índia é um desses 9 países. A Indonésia, que é o maior país muçulmano do mundo, 300 milhões de pessoas. Paquistão, né, 240 milhões de pessoas. Quando o Marco e eu estávamos no 2º grau, né, no colégio, a gente aprendeu que, do ponto de vista populacional, a maior população do mundo era da China, segunda era a Índia, terceira os Estados Unidos, quarto era a Indonésia, quinto era o Brasil. Já mudou. A Índia ultrapassou a China, e nós que éramos nós estávamos na 5ª posição, nós fomos para a 7ª. Nós fomos ultrapassados pelo Paquistão e pela Nigéria. Então vamos lá, aí são 5 africanos: Nigéria, Congo, Etiópia, Uganda e Tanzânia. Né? E você provavelmente vai ter crescimento populacional também nos Estados Unidos, resultado também da balança migratória. Então, mais uma vez, você tem esse montante gigantesco de pessoas, né? Se você tem 8 bilhões de pessoas no mundo e vai para 10, significa que você mora hoje numa casa com 4 pessoas e, de repente, você vai ter mais um 5º inquilino. Toalha, escola, saúde, consumo de energia elétrica, tudo isso aumenta em 20%, inclusive consumo de alimento. Só que justamente esse novo cara que está chegando é de onde está vindo mais crescimento da economia mundial e está vindo crescimento a partir de um patamar de renda muito baixo. Significa que as primeiras ondas de crescimento são absorvidas na forma de maior consumo calórico, maior consumo nutricional e mais esses outros elementos que têm que ver com a infraestrutura. Isso quer dizer, um economista falando, Marco, diria o seguinte, que o que a gente está falando aqui é uma mudança estrutural, é um deslocamento para o nordeste do mapa da curva global de demanda por alimentos, por bens do agro brasileiro. E aqui entre nós, amigos, vamos falar a verdade. Só tem 4 grandes produtores de alimentos no mundo. Quem é o maior produtor mundial de alimentos? China. No entanto, muita boca para alimentar, renda que não para de crescer. A maior produtora do mundo de alimentos, que é a China, é também a maior importadora líquida de alimentos do mundo.
Aí você tem a Índia, né, que tem uma agricultura. Você tem áreas de ponta também, mas na sua maioria é uma agricultura, é um agronegócio organizado em nanofúndios, né, minifúndios, pequeníssimas propriedades, baixa incorporação de tecnologia, agricultura de subsistência, grande ineficiência, inclusive da utilização de água. Só para dar um choque para vocês, né, a Índia é um país de 1,5 bilhão de pessoas. Sabe qual é o tamanho da população rural na Índia? 450 milhões. Você tem uma Europa vivendo só no campo na Índia. Então a Índia tem que passar por um processo muito grande de tomar decisão política. É o seguinte, ou ela incorpora mais tecnologia para aumentar a produtividade de alimentos, aí você tem que descobrir o que você vai fazer com 450 milhões de pessoas, ou então o indiano vai continuar a pagar uma das cestas básicas de alimentos mais caras do mundo, porque eles também são dos países mais protecionistas. Por exemplo, se você liberalizasse o agronegócio na compra internacional de alimentos para a Índia, o preço da cesta básica ia cair, você ia deslocar a força de trabalho ineficiente, a alocação de capital ineficiente para outros setores da economia, e você ia para os indianos, entre outras coisas, poupar água, que é uma coisa que os indianos não têm. Hoje, de cada 10 litros de água consumidos na Índia, 8,5 vão para o agro. E aí você tem os Estados Unidos, claro, grande produtor, grande exportador, um país que mostra que não existe nenhuma incompatibilidade entre você ser um gigante da inovação tecnológica e também ser um gigante dos insumos da produção de alimentos e commodities. Os Estados Unidos, em 2025, ainda são o maior exportador de commodities do mundo. Mais uma vez, nenhuma incompatibilidade entre ser um gigante das commodities e um gigante da inovação tecnológica. Só que é um país que está passando por graves problemas de meteorologia, né? Se falou aqui logo no começo, os tais efeitos da mudança climática. E você tem outra. Os Estados Unidos adotaram uma postura comercial tão dura, né, que se tem uma área onde as pessoas não podem brincar, é a área de alimentação. Uma das palavras que está mais na moda agora, Marco, é a palavra weaponização. Ou seja, você transformar em arma uma determinada atividade comercial ou financeira. Então, por exemplo, se argumenta que os Estados Unidos estão weaponizando o dólar e estão weaponizando a venda de alguns dos seus bens alimentícios. O que os chineses anunciaram em abril? Diminuir compras americanas de sorgo, de milho, de soja, de carne bovina, de porco e de frango. Qual é o país do mundo que tem a capacidade de entrar como substituto quase automático, em agilidade ou escala, para esse fluxo de vendas? É o Brasil. Então, esses são fatores, digamos, para além do Brasil, Marco, que eu acho que vão acabar funcionando como um vento de cauda para o nosso país e que vai transformar o Brasil cada vez mais. Eu gosto muito de uma expressão do Anthony Scaramucci, que é o seguinte: a Arábia Saudita é a Arábia Saudita do petróleo. A China é a Arábia Saudita da indústria. O Brasil é a Arábia Saudita do agronegócio. Muito bom, Marcos. De fato, acho que a gente tem aqui, a gente sempre procura, e você me conhece, eu sou um profundo otimista em relação às oportunidades que a gente tem e o destino que a gente tem. Eu acho que não é só por uma questão de acreditar que a gente tem esse mar de oportunidades no nosso país, né? Aqui que estão meus filhos, é aqui que a gente desenvolve os nossos negócios, é aqui que a gente vê prosperar um monte de coisa. A gente tem histórias maravilhosas de sucesso que surgem diariamente dos mais variados lugares, é impressionante isso. E aí eu queria que você trouxesse um pouco do seu olhar aí, olhando a oportunidade, olhando com o otimismo que vem, porque eu acredito que tem, eu sei que você acredita também, que eu já estive falando sobre isso várias vezes, sobre o tema de infraestrutura que a gente precisa para o Brasil seguir nessa evolução, as oportunidades que tem, o caminho que tem para a gente seguir olhando o agro e a infraestrutura necessária para isso. Porque o resto a gente tem, você mesmo falou, né? Aqui se plantando tudo se dá, a gente sabe que a gente tem abundância de recursos, a gente sabe que tem água, a gente sabe uma série de coisas, mas e a infraestrutura? O que a gente precisa olhar para isso? O Brasil é um país hipossuficiente em infraestrutura. Esse é um problema. Mas tem uma frase, que é uma frase de um estadista francês, aliás, é uma frase muito cínica, que é o seguinte: quando eu me olho no espelho, eu me preocupo. Aliás, esse francês chama Talleyrand, né? Quando eu me olho no espelho, eu me preocupo.
Quando eu me comparo com os outros, eu me tranquilizo. Então vamos supor, né, falar desse mundo que a gente está vivendo agora. Se o mundo estivesse completamente em paz, né, se os pássaros cantassem alegremente nas árvores, todo mundo está produzindo alimento, tem muita segurança alimentar, muita segurança energética, a geopolítica está dormindo, parece daqueles filmes, sabe, de ficção científica, a geopolítica está dormindo daqueles casulos com criogênio, né? Ela só vai acordar daqui a, sei lá, 117 anos. Se tivesse tudo nesse mar de rosas, o problema infraestrutural do Brasil é um problema brasileiro. Virem-se. Agora, amigas e amigos, nós estamos vivendo a ameaça geopolítica no coração da Europa, aliás, envolvendo dois jogadores importantes do campo do agroenergia, que é a Ucrânia e Rússia, que é a situação mais dramática desde o final da Segunda Guerra Mundial. Você tem a situação no Oriente Médio, né? Israel-Hamas, Israel-Hezbollah, Israel-Irã, que provavelmente é a mais instável, a mais imprevisível, seguramente a mais turbulenta, desde dos choques gêmeos de petróleo de 73 e 79. Você tem as duas maiores economias emergentes do mundo, a Índia e a China, queimando carvão como se não houvesse amanhã. Nós temos uma conversa importante, né, sobre mudança de matriz energética, multiplicidade energética, não tem a tal da transição energética. Está ocorrendo no mundo uma transição energética, só que ela não está acontecendo em substituição a determinadas fontes de energia. Ela está acontecendo em paralelo a um aumento das fontes tradicionais de energia. No dia 30 de outubro de 2025, a humanidade queima mais carvão do que em qualquer outro momento histórico, com repercussões gravíssimas. Por exemplo, hoje, das 20 cidades mais poluídas no mundo, 18 ficam na Índia. Carvão, carvão, carvão. E tem outra. Os indianos, depois da invasão da Ucrânia por parte da Rússia, aproveitaram para comprar tudo que eles podiam de petróleo russo, comprando como se não houvesse amanhã, comprando com escambo. Então é uma situação muito instável em diferentes hubs geopolíticos ou de produção de alimento. E aí você olha para o Brasil, né? Então, o que você tem aqui? Você tem, de todos os 4 grandes produtores, talvez aquele que reúne as características mais espetaculares para você ter um aumento sustentável da produção. Ao contrário dos outros 3, dos Estados Unidos, pouca água, Índia, eu já mencionei para vocês na relação entre consumo de água e estoque. E na China, o Stephen Kotkin, por exemplo, que é um professor da Universidade de Stanford, ele disse que cada chinês médio tomar um copo de água a mais por dia, a zona desértica se aproxima da periferia de Pequim. Não tem água. Aliás, eu contei essa história para o Plínio Nastari. Alguém conhece o Plínio Nastari aqui? Aí ele me disse o seguinte: Marcos, você sabe por que os chineses compram tanta soja do exterior, mas optam por produzir tanto milho internamente? Eu falei, eu não sei, professor, predileção cultural, né, hábito alimentar, não sei, o que é? Ele falou, olha, porque é o seguinte, para você produzir 1 tonelada de soja, você precisa de 5 vezes a quantidade de água para você produzir 1 tonelada de milho. Então, na realidade, você acha que você está exportando soja, mas na realidade você está exportando água. Eu estou no conselho de administração de uma empresa do setor de proteína animal. Vende boi. Sabe que boi é? Água. E qual é o país do mundo que não apenas tem as maiores reservas de água doce, mas também tem outro fenômeno absolutamente extraordinário, que são chamados rios voadores. Os nossos índices pluviométricos que oferecem um insumo adicional, praticamente sem comparação no mundo, para a própria circularidade e sustentabilidade da nossa economia. É o Brasil. E quando você justapõe isso às grandes instabilidades e imprevisibilidades no campo do fornecimento de alimentos e fornecimento de energia, a falta de infraestrutura no Brasil deixa de ser um problema brasileiro para ser um problema mundial. Por exemplo, se nós não tivéssemos essa ciência do século XXI e a economia do século XXI, que é tão dependente de terras raras, um país não ter terras raras ou não ter acesso a minerais críticos não é um problema. Ele só é um problema no momento em que isso se tornou fundamental. Ou seja, num cenário
em que você vai ter, na minha opinião, ainda durante muito tempo, essas grandes incertezas em torno de alimentos e energia, o problema infraestrutural no Brasil passa a ser um problema mundial. E para um problema mundial, você precisa de soluções globais. Então, por exemplo, tem uma coisa acontecendo silenciosamente na economia brasileira, que é o seguinte: se você olhar a performance de determinados sinais da economia, né, bolsa de valores, etc., por exemplo, o Ibovespa agora está em máxima histórica, mas comparado, né, com o seu valor em dólar com outros mercados acionários, a exuberância não é tão grande assim. Agora, quando você olha para uma corrente de investimentos que está com o olho em ciclos de maturação mais longos e, portanto, são mais estratégicos e, portanto, não estão necessariamente ligados a esses ciclos político-eleitorais, de 2021 para cá, que é quando se agudiza essa situação de instabilidade e insegurança, de acordo com os números que eu vi da OCDE ou da UNCTAD, que é a Conferência da ONU para Comércio e Desenvolvimento, o Brasil se tornou, no agregado, o segundo maior destino de investimento estrangeiro direto do mundo. Ele só perde para os Estados Unidos. E está perdendo para os Estados Unidos não apenas pelo tamanho relativo da economia americana, mas também pelo fato de que os Estados Unidos são uma extraordinária bomba de sucção de investimentos voltados para a revolução da inteligência aumentada. Agora, para essas coisas mais estruturais, isso está acontecendo aqui. Eu acho que isso é muito... Eu não vou dizer que não é mérito, você tem mérito nosso também nessa atração de investimentos, mas é, sobretudo, o resultado de você colocar lado a lado esse cenário de necessidade, porém também instabilidade por alimentos e energia e as características do Brasil. Muito bom, Marcos. A gente está ficando com um tempo curto aqui. Talvez a gente, só para complementar aqui, num tom de algo que é um tema também longevo que a gente tem no Brasil, mas que eu vejo que a gente está cada vez mais focado, preocupando com isso. A gente estava no evento 2 noites atrás, o Marcos falou e tocou nesse assunto e viu várias pessoas tocando nesse assunto. A gente estava no evento do Instituto e foi lá que a gente divulgou que a gente está... PwC Brasil está completando 110 anos esse ano aqui na história nossa. A gente está aqui, já viu de tudo acontecendo nesse país, já viu momentos áureos, momentos de dificuldade, hiperinflação, planos econômicos, momentos de grande euforia, momentos de grande frustração. E a gente decidiu, como PwC, fazer um lançamento junto com o Instituto, e tem um curador de primeira, o Fernando Schiller, que é o curador do tema conosco. A gente está lançando um estudo profundo sobre educação. E é um guia, a gente pretende que ele seja um manual prático para que as pessoas tenham casos de sucesso para ver como se resolve um problema tão profundo e tão relevante quanto é o que a gente tem no Brasil. Então eu vou pedir para você comentar rapidamente um pouco sobre isso. Aqueles que quiserem saber mais dessas coisas, pega a PwC no LinkedIn, no Instagram, o meu LinkedIn, meu Instagram, eu estou sempre falando sobre isso. Quando a gente estiver lançando essas coisas, eu vou falar bastante sobre isso também. Vai ser um prazer compartilhar isso com vocês. Mas eu queria que você trouxesse um pouco da ótica sua sobre o tema de educação. E até voltando àquilo que a gente falou alguns dias atrás sobre o Thomas Friedman, de fato de você dar aquele salto incrível e tem uma oportunidade também que pode ser aproveitada nesse momento. Você pode falar um pouquinho sobre isso e já se despedir e agradecer que é o nosso público que está pacientemente nos ouvindo e aprendendo muito contigo? Eu vou fazer um pouco uma brincadeira com o termo ESG. Você sabe que esse termo que entrou com tudo, né, na vida das empresas é uma combinação de letras que representam as iniciais de 3 palavras em inglês: environment, né, que é meio ambiente, o S de social, social, e o G de governança. Agora, eu acho que esse conceito de ESG, Marco, está passando por uma dupla metamorfose, né? Então, uma metamorfose, uma transformação que está passando nesse conceito, que é aquela que eu brinquei, né, nesses últimos 3 dias, é que nesse cenário, mais uma vez, de muita instabilidade, ESG não significa necessariamente meio ambiente, social e governança. E significa economia, S, segurança e G, geopolítica. Então, eu acho que essa é uma metamorfose. Mas não é a única, tem uma outra. E a outra que está rolando é o seguinte: se você olhar do momento em que apareceu esse conceito em 2004, né, do ESG, até recentemente, a minha impressão é que o E, né, de meio ambiente, era uma letra absolutamente garrafal, e o S, tadinho, pequenininho, o G menor ainda. E eu acho que o que você está acontecendo agora nesse ambiente que é absolutamente permeado por tecnologias, etc., é que você pode ter um fenômeno em que, se você não preparar, estou falando do S agora, né?
Se você não preparar as pessoas para o desempenho das atividades que são características da economia do século XXI, nós vamos ter um fenômeno que pode ser potencialmente muito cruel, né? Que é o seguinte: quando o velho Marx escreveu o Capital, o país mais desenvolvido do mundo era a Inglaterra. E a expectativa de vida ao nascer na Inglaterra, nesse período, estou falando mais ou menos década de 60 do século XIX, era 40 anos de idade. O país mais desenvolvido do mundo, a expectativa de média de vida ao nascer era 40 anos de idade. Hoje, se você olhar o Japão, por exemplo, a expectativa de vida está chegando aos 90 anos de idade. O Klaus Schwab, que é o fundador do Fórum Econômico Mundial, ele diz que hoje, de cada 2 bebês que nascem na Suíça, um vai viver mais do que 100 anos de idade, né? Mesmo no Brasil, que é um país de renda média, a idade já está se aproximando dos 80. Isso para os homens, né? As mulheres nem vão morrer mais. Vão viver para sempre. Então é o seguinte: se você chegar numa determinada idade sem ter absorvido, né, os conhecimentos necessários via educação para você desempenhar a função produtiva nessa nova economia, você pode ficar de fora de uma maneira muito, na minha opinião, dramática. Por isso que essa iniciativa de vocês ela é tão grande. Ela tem um aspecto que é um aspecto de gerar competitividade para esse setor, que é o setor de ponta de lança, né, da economia brasileira, mas tem também um aspecto tão lindo, né, de inclusão social, que eu acho que, por vezes, muitos acusam, né, o agro brasileiro, quando, na realidade, talvez ele seja o principal motor da inclusão social no Brasil por iniciativas como essa que você está liderando. Pessoal, ótima reunião para vocês aí. Muito obrigado. Palmas para o Marcos. Gostou desse conteúdo? Então siga nos acompanhando nas redes sociais para saber das próximas novidades e próximos eventos também. Até a próxima!